Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito a liturgia nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, chega lá. Chega ao Facebook, ao YouTube, ao blog, tem muita mensagem para você, muito texto, muito vídeo. Neste vídeo eu faço a transmissão da liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira, 22ª semana do tempo comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa à escolha. Eu sou repórter e também leitor e animador litúrgico e gosto de colaborar com os presidentes de celebrações, fazendo essa pesquisa em sites fidedignos e passando para vocês sobre as liturgias diárias. Eu pesquiso, por exemplo, no site revista.arautos.org e também novaalianca.com.br. Quero passar para vocês, então, essas leituras que estão programadas para o dia 2 de agosto, aliás, de setembro de 2024. Vamos à primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo do 1º ao 5º. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 118 na Bíblia Vulgata, a tradução latina da Septuaginta, ou 119 na Bíblia de Jerusalém, tradução da Bíblia de Jerusalém. Versículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, refrão 97a. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Repitamos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vossos preceitos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Repitamos. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho a ser proclamado é o escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo e nosso santo Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao versículo 30.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos ver o que está escrito na Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990. Olha, colocada no início da vida pública de Jesus, esta passagem constitui, conforme Lucas, o programa de toda a atividade de Jesus. Isaías, capítulo 61, versículo do 1º ao 2º, anunciara que o Messias iria realizar a missão libertadora dos pobres e oprimidos. Jesus aplica a passagem a si mesmo, assumindo-a no hoje concreto em que se encontra. No ano da graça eram perdoadas todas as dívidas e se redistribuíam fraternalmente todas as terras e propriedades. Jesus encaminha a humanidade para uma situação de reconciliação e partilha que tornam possíveis a igualdade, fraternidade e comunhão. A dúvida e a rejeição de Jesus por parte de seus compatriotas fazem prever a hostilidade e a rejeição de toda a atividade de Jesus por parte de todo o seu povo. No entanto, Jesus prossegue seu caminho para construir a nova história que engloba toda a humanidade. Agora, no livro Palavra e Vida, temos também uma reflexão menor
que diz o seguinte: é preciso saber acolher a obscuridade da fé. Os concidadãos de Jesus queixam-se, e sua queixa pode ser também a nossa, porque foi curado Naamã, o sírio. Por que foi curado Naamã, o sírio, e não os outros leprosos? Porque alguns têm direito à paz e ao bem-estar, ao passo que outros vivem na insegurança e na pobreza. Como podemos continuar dizendo que Deus ama a todos, que veio para anunciar a liberdade, o consolo e a salvação? Podemos renegar ou simplesmente podemos calar e acreditar e aceitar que Deus tem seus próprios caminhos para encontrar a cada um de nós, mesmo que não os compreendamos. No livro O Pão Nosso de Cada Dia está escrito o seguinte sobre este evangelho, Lucas 4, versículos de 16 a 30. A sinagoga de Nazaré recebe Jesus. E Jesus apresenta os meios que usa para revelar-se como Filho de Deus. O anúncio da palavra da fraternidade que vai de Nazaré ao Jordão e do Jordão à cruz. Jesus, na força do Espírito, inicia seu ministério e inaugura o ano jubilar, durante o qual se vivia a paternidade divina na fraternidade humana, que garante o êxodo, entrada na terra prometida. Êxodos é saída e êxodos é entrada. Jesus se apresenta como realização da palavra de graça, que traz a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. Lucas 4, versículos de 16 a 19. A intenção do evangelista é justamente essa: fazer o leitor encontrar essa palavra de graça anunciada hoje, versículos 20 e seguintes. Ela tem sua raiz no passado, a promessa feita em Isaías e as figuras de Elias e Eliseu, e se atualiza aqui e agora, hoje, em Jesus, e cada vez que a palavra é de novo anunciada. A Escritura se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. Versículo 21. O anúncio da palavra da fé e sua acolhida na fé fazem acontecer aqui e agora aquilo que Jesus realizou naquele tempo, naquele hoje único e irrepetível em Cafarnaum, versículo 23. Finalmente, o mistério de Jesus, rejeitado pelos seus e acolhido pelos outros, versículos 22 a 30, antecipa o seu destino de rejeição e de sinal de contradição, Lucas capítulo 2, versículo 34, tornando-se luz que ilumina todos os povos, a partir do povo de Israel, Lucas capítulo 2, versículos 30 e seguintes, que vive o destino trágico de ser chamado e não ouvir. Jesus aparece ao mesmo tempo como escriba e profeta. Atualizar, ou melhor dizendo, como escriba, ele interpreta a palavra de Deus. Como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao próprio tempo, que se arvoraria em medida, mas em torná-la atual. Jesus traduz em ação o que a palavra diz, e na obediência torna-a contemporânea de todo homem em todo tempo e lugar. Jesus é o perfeito ouvinte da palavra. É o ouvinte que a realiza, permitindo que ela mostre todas as suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele é a palavra. A igreja e cada cristão devem sempre atualizar a palavra. Atualizar a palavra é ouvir o evangelho, a boa notícia. A obediência ao evangelho nos torna semelhantes a Jesus, nos torna frutuosamente atuais ao hoje de Deus, contemporâneos de Jesus. Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força fraca da palavra. Por isso, ele se serve do anúncio evangélico. Conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A palavra
que se caracteriza por ser um meio fraco, mas justamente por isso, um instrumento livre de comunhão é força de Deus para todo aquele que crê, conforme está em Romanos capítulo 1, versículo 16. O discurso inaugural é assim uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus. Sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai, vivendo a fraternidade entre nós. Seu instrumento é a escuta obediente da palavra do Pai. Seu modo de agir é a força do amor, que é o Espírito de Deus. Sua hora de agir é hoje. Seus destinatários são os que ouvem. Está aí a reflexão sobre o texto bíblico. E agora vamos aos santos do dia 2 de setembro. Santo Antonino de Apameia é santo de 2 de setembro. Ele foi mártir do século IV. Santo Antonino morreu apedrejado na Síria. Santo do dia 2 de setembro, São Justo, bispo do ano 381, renunciou à sé episcopal de Lyon após o concílio de Aquileia e abraçou a humilde vida dos monges de um eremitério no Egito. Santo do dia 2 de setembro, São Siagrio, bispo, faleceu no ano 600. Siagrio, na diocese de Autun, França, lutou denodadamente contra a simonia, exigiu rigor no cumprimento da disciplina eclesiástica e promoveu estudos teológicos. Santo do dia 2 de setembro, Santo Agrícola, bispo, faleceu no ano 700. Após 16 anos de vida monástica, foi nomeado bispo de Avignon. Agrícola, muito zeloso na pregação, empenhado na assistência, e também era um homem que agia em defesa dos mais necessitados. Santa do dia 2 de setembro, Beata Ingrid, da Suécia, faleceu em 1282. De nobre família sueca, é a Beata Ingrid. Enviuvando, entregou todos os seus bens para o serviço de Deus. Depois de uma viagem à Terra Santa, tomou o hábito da Ordem dos Pregadores. Fundou o primeiro convento de dominicanas na Suécia. Santos do dia 2 de setembro, beatos João Maria Dulau d'Alemães, Francisco José de la Roquefort e Pedro Luiz de la Roquefort, bispos, e 93 outros clérigos e religiosos mártires, que faleceram em 1792, por se negarem a prestar o ímpio juramento que a Revolução Francesa impunha ao clero, foram trucidados no convento do Carmo, em Paris. Olha só, mártires da Revolução Francesa, que alguns professores ainda têm o descalabro de elogiar essa revolução. Então, olha os mártires de Cristo trucidados pela Revolução Francesa. João Maria Dulau d'Alemães, Francisco José de la Roquefort e Pedro Luiz de la Roquefort. Santo do dia 2 de setembro, beato Alexandre Carlos Lanfin, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1792. Alexandre Carlos foi um sacerdote jesuíta, renomado orador e grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Ele foi morto por ter se negado a jurar a Constituição Civil do clero. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo, pedimos algo: sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno. Se for um não, é a melhor resposta.
Ele é onisciente, ele sabe tudo. É o rei do universo, é o nosso criador. Até na terra, nosso pai físico, vez por outra, nos dá um não, porque sabe que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para vivermos em comunhão com ele por todos os séculos dos séculos. Creia em Jesus como Deus, esse Deus que se humanou, se encarnou e morreu por nós na cruz para nos redimir. Depois venceu a morte e ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos glorificados no seu retorno, na sua vinda, no juízo final. Teremos corpos como o dele quando ressuscitou, como os dos anjos de Deus. É algo inenarrável, inefável. São Paulo, apóstolo, diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Então pense nisso. Vamos nos encontrar na vida eterna. Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.